Dia a todos, muito obrigado pela vossa presença e um agradecimento especial aos nossos ilustres convidados. A Associação Empresarial de Braga tem todo o gosto em ser também parceira desta iniciativa, conjuntamente com a Incentia e com a Edit Value. Durante a manhã tivemos a oportunidade já de assistir a uma mesa redonda que refletiu um bocadinho sobre a inteligência artificial na prática, como é que pode ajudar as empresas. Tivemos agora a oportunidade de assistir a esta excelente intervenção, a dar conta de como é que os fundos que existem, os incentivos que podem ajudar a implementar soluções desta natureza nas organizações. E quando o Carlos Vaz da Incentia nos desafiou para pensar uma mesa redonda, quisemos trazer para cima da mesa o impacto que a inteligência artificial tem no mercado de trabalho. De facto, a inteligência artificial está a revolucionar a forma como vivemos, a forma como gerimos as organizações, mas no trabalho é provavelmente das áreas onde se sente mais o impacto da inteligência artificial. Os nossos convidados de hoje têm três visões distintas, tendo em conta também as suas origens. João Cerejeira, que é doutorado em Economia pelo Instituto Universitário Europeu em Florença, é professor auxiliar na Escola de Economia e Gestão na Universidade do Minho e membro do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais. É um investigador assíduo em questões relacionadas com a economia de trabalho e a avaliação de programas e políticas públicas e tem publicado artigos em revistas internacionais e vários livros e capítulos sobre estas temáticas e está aqui à minha direita. Muito obrigado pela sua presença. Depois à direita de João Cerejeira temos Ricardo Simões. Temos o Luís Cadilhon, O Luís Cadilhon é licenciado em Informática e Gestão pela Universidade do Minho, integrou os quadros da Primavera em 2024, onde desempenhou vários cargos de relevo em diversas geografias. Atualmente é o diretor da Unidade de Negócio de Angariação de Novos Clientes para Portugal e Cabo Verde da SEGID. E depois, ainda mais à direita, temos Ricardo Simões, que é doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade do Norte do Texas, investigador da Universidade do Minho, presumo que ainda esteja em vigor, onde assume a supervisão de projetos de investigação, é também professor associado no IP, que é diretor de inovação na CCDRN, e, se eu não estiver enganado, são os três licenciados pela Universidade do Minho. Não. Menos. Temos 2 licenciados pela Universidade do Minho e um professor na Universidade do Minho. Mas, ok, também completou uma parte da sua formação. Nós, até quando conversei com os nossos convidados, o ponto de partida tinha sido até a publicação de um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o impacto da IA no mercado de trabalho, que eu não vou aqui estar a refletir, nem estar a fazer um resumo, porque na verdade ele é acessível e nós já estamos a começar com 15 minutos atrás e eu queria que tentássemos cumprir os 45 minutos, mas eu começaria por questionar aqui o João Cerejeira, logo com a questão para $1 milhão e que tenha apoquentado as pessoas. Na sua perspectiva, há um risco real de destruição líquida de emprego com esta incorporação da inteligência artificial no trabalho, ou o que se espera é uma substituição por novas funções e profissões? Muito bom dia ao Dr. Rui Marques pelo convite para estar aqui presente hoje. Queria saudar também os meus colegas de painel e toda a audiência e desejar as máximas felicidades para estas semanas de economia. São sempre ocasiões de debate e de reflexão sobre um conjunto de temas que são da atualidade e são do futuro. E este da inteligência artificial, sem dúvida, que é um daqueles que nos traz preocupações, traz-nos perplexidades, traz-nos ansiedades, mas também nos traz oportunidades, não é? E começando por isso, talvez fazendo um bocadinho a retrospectiva de que nos últimos 200 anos também tivemos momentos de disrupção do ponto de vista da tecnologia e da economia que também levaram ao mesmo tipo de ansiedades, perplexidades, preocupações, etc. E todas essas mudanças foram sempre mudanças em que houve ganhadores e houve perdedores. A questão sempre que se coloca para quem analisa estas várias mudanças do ponto de vista temporal é que
O que é que as novas tecnologias que ocorreram, seja a máquina a vapor, seja depois o motor de combustão, seja a eletricidade, seja a introdução do computador e dos sistemas de automação e a robotização já a partir dos anos 70 e agora mais recentemente com a inteligência artificial, o que é que estas tecnologias vieram trazer em termos de substituição do trabalho humano? E olhando para o trabalho humano, vamos olhar para ele, decompô-lo nas várias competências que tem o trabalho humano. E as competências, ou se quisermos, os requisitos para exercer uma determinada profissão vão variar de profissão para profissão e vão variar também de acordo com as competências de cada um dos trabalhadores. Bom, então se nós olharmos para a primeira fase da Revolução Industrial, a Revolução Industrial o que vem é trazer uma substituição, curiosamente, do trabalho mais complexo. Ou seja, o alfaiate tem uma profissão que é altamente complexa, tem que fazer muitas funções, tem que ter uma variedade de competências muito grande. Agora, só uma nota. Há pouco descobrimos que um dos maiores organeiros daqui do norte de Portugal, no século XVIII, curiosamente, morava perto da minha residência atual, portanto, em Famalicão. Esta é só uma nota, porque ele era praticamente uma oficina muito pequena e ser organeiro era um trabalho tremendo, porque ele tinha que fazer tudo. Ele tinha que fazer os tubos, tinha que ser carpinteiro, tinha que ser metalúrgico, tinha que saber música. E foi competências que ele adquiriu até em Tibães, no mosteiro beneditino. Isto está para dizer o que é. As competências de um artesão antes da Revolução Industrial eram extremamente complexas. Um agricultor fazia tudo, não é? Fazia desde o vinho, a batata, etc. A Revolução Industrial permite a estandardização da produção e o que nós tivemos foi uma queda do trabalho complexo e o crescimento do trabalho menos complexo, mais estandardizado. Portanto, as máquinas substituíram o trabalho, digamos, qualificado e valorizaram o trabalho não qualificado, que passou a ser estandardizado, passou a ser mais, se quisermos, muito incisivo em determinadas fases do setor produtivo. Obviamente, permitiu ganhos de produtividade muito acrescidos, mas em detrimento do valor daquilo que era o artesão, que era qualificado. Com a introdução da digitalização e da robotização, esse trabalho estandardizado menos qualificado começou a perder valor. E temos os robôs a introduzir-se na indústria que vão substituir essas tarefas mais rotineiras. O digital, à medida que vai evoluindo, vai permitindo também substituir tarefas rotineiras, mas já com conteúdo cognitivo mais elevado. Ou seja, aquela tarefa do contabilista, do caixa do banco, que já não é tarefa manual, não é tarefa que não precisa pouco mais do que saber ler e escrever. Não, já tem que ter algumas competências também do ponto de vista da educação, mas são tarefas que têm alguma rotinização. E aí o computador, quando surge nos anos 70, nos anos 80, 90, começa a substituir também esse tipo de trabalho. E aí essas profissões tiveram que se reinventar. E nós sabemos, quando fazíamos a declaração do IRS há 20 ou 30 anos, era em papel e tinha alguém que verificar, entregava-se nas finanças, era filas. Portanto, agora a declaração vem automática. Portanto, esse trabalho automático, se quisermos, do ponto de vista que tem alguma necessidade também de exigência cognitiva, foi substituído. E, portanto, o que nós tivemos no início dos anos 2000 foi um crescimento das profissões onde a rotinização, seja ela manual, seja ela cognitiva, foi perdendo importância e ganho importância das profissões onde é mais difícil a rotinização, seja do ponto de vista cognitivo, e aqui estamos a falar de profissões como um professor, como um dirigente de uma empresa, como um médico, como outros técnicos, onde a parte mental e cognitiva é difícil de alterar. E, simultaneamente, tivemos um aumento das profissões menos qualificadas, mas também onde a parte manual é muito complexa e é difícil de substituir pela máquina. Por exemplo, na área da restauração, o Dr. Rui Marques sabe melhor do que eu, porque dirige uma associação que representa precisamente esses profissionais aqui na cidade. E, portanto, por exemplo, a questão da restauração, do turismo, do cuidado, da saúde. Portanto, há aqui um conjunto de tarefas manuais, menos qualificadas, mas onde a máquina não intervém. Bom, quando vem a inteligência artificial, isto era o nosso paradigma de análise das inovações tecnológicas no mercado de trabalho. Nós falámos da polarização do mercado de trabalho, ou seja, a perda da importância das classes médias, as tais classes do trabalhador industrial, mas também do trabalhador de serviços de nível intermédio que sofre com este impacto, quer da globalização, mas também da transformação tecnológica. A introdução da inteligência artificial traz aqui agora uma nova
uma nova possibilidade de alteração e de impacto sobre um conjunto de competências que são as tais cognitivas mais complexas. Aquelas que nós dizíamos há 10 anos, se estivesse aqui a falar, dizia que era que elas estavam protegidas do impacto da tecnologia. Ou seja, a inteligência artificial permite automatizar, ou pelo menos ajudar, auxiliar, as profissões que tenham um conjunto de competências do ponto de vista cognitivo mais complexas, em termos de associação, em termos de leitura, de resumo, etc. Bom, e onde é que estão estas? E agora aqui é que podemos responder propriamente à sua questão e vou ser curto. Onde é que estão estas profissões? São aquelas profissões que estão no topo, se quisermos, da hierarquia das profissões. Se houvesse uma hierarquia, como está na classificação nacional das profissões, quais são os mais impactados? São os dirigentes, depois são os técnicos com mais conteúdo especializados, portanto, com mais conteúdo em termos de decisão e de complexidade das tarefas, e depois os técnicos administrativos de nível intermédio. E, portanto, são estes 3 níveis que vão ter um impacto maior. Agora, o impacto pode ter 2 naturezas. Pode ser um impacto em que aumenta a produtividade destas profissões. E, por exemplo, se eu for, vamos imaginar, um advogado que tem milhares de páginas para ler relativamente a um processo, cria um GPT para fazer uma leitura mais rápida, consegue ter relatórios de leitura mais rápida, aumenta a sua produtividade. Portanto, há um conjunto de tarefas dentro destas profissões onde a complementariedade é óbvia e vai haver ganhos de produtividade. Portanto, isso é ótimo para o profissional que domina essas ferramentas. Há outras tarefas que podem ser substituídas e, portanto, nas profissões onde houver uma maior percentagem de tarefas que possam ser substituídas, são essas que vão ser mais afetadas. Bom, o que é que, então, estes estudos mais recentes, seja o da Fundação, seja o nosso também que fizemos em 2023 para a Fundação José Neves, o que é que nós encontramos? Quem está no topo da hierarquia, há um conjunto de funções que a inteligência artificial não pode substituir, nomeadamente aquelas que têm a ver com a decisão e o controle. A responsabilidade é sempre pessoal, não é a responsabilidade da máquina. Portanto, se eu tomar uma má decisão, se um juiz tomar uma máquina de decisão, ou um médico fizer um mau diagnóstico, da culpa não pode ser atribuída à máquina, é a pessoa que assina. Ainda há dias ouvi creio que era o bastonário da Ordem dos Médicos a dizer a inteligência artificial não pode fazer diagnósticos. Claro que não pode, na inteligência artificial nós vamos, quando fazemos uma conta na máquina calcular, se a conta estiver errada, não atribuímos a conta à marca da máquina ou à máquina, é a pessoa que faz a conta que assume a responsabilidade, como é óbvio. Portanto, quem assume a responsabilidade não pode ser substituído pela máquina. E esses são os cargos de topo. E esses são os que vão beneficiar mais com a inteligência artificial. Quem é que vai ser mais, digamos, prejudicado, onde tem as suas profissões mais em risco? São os tais técnicos intermédios que continuam a desenvolver tarefas cognitivas com alguma importância, mas muitas vezes são auxiliares depois da tomada de decisão. E esses é que podem ser mais substituídos, a estão maior risco. Isto, obviamente, traz implicações, depois podemos falar, provavelmente, numa ronda seguinte, mas que talvez eu deixaria agora a oportunidade para os meus colegas. Obrigado. A propósito desta questão final que estava a falar sobre a inteligência artificial, eu sou completamente fã do naming, porque eu acho super feliz que a Microsoft deu à sua inteligência artificial, a forma como eles a vendem. Chamar-lhe Copilot, portanto, eles não estão a pilotar, estão a copilotar e, portanto, põem importância no ser humano e encaram a inteligência artificial, de facto, como um superpoder e não como algo totalmente autónomo e independente. Nós vamos, ao longo desta mesa redonda, ir dando uns saltos por áreas, porque também tem a ver com as origens dos nossos convidados. Ricardo Simões, portanto, vem da CCDRN, uma entidade que tem à sua responsabilidade o planeamento do território, mas também a gestão de um programa operacional regional no âmbito do Portugal 2030. A minha primeira questão, até porque temos na audiência sobretudo empresários, tem a ver com de que forma é que o programa Norte 2030 prevê apoiar as empresas, mas também os territórios, na adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial e já agora, se há instrumentos financeiros também direcionados para a qualificação dos trabalhadores para lidar com a inteligência artificial, porque sabemos que, de facto, provavelmente uma das maiores lacunas tem a ver com conhecimento.
Ora, muito bom dia, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar a audiência, os colegas de painel. Tema muito interessante, tema que certamente nos poderia ocupar um dia inteiro e nem tocaríamos a superfície. Antes de responder, se não se importa, diretamente à questão, só dizer, nós com um perfil o histórico académico, gostamos sempre de revisões de estado da arte, etc. E, portanto, eu não posso deixar de dizer, não é a primeira vez, portanto, uma retrospectiva muito rápida, mas não é a primeira vez que a inteligência artificial é anunciada como indo revolucionar o mundo e mudando agora o mundo. Portanto, já tivemos 4 momentos desses logo a seguir a Dartmouth, em 56. Portanto, foi dito, pronto, agora é que o mundo vai mudar, vai ser completamente diferente da portanto, Revolução Industrial. Depois tivemos um inverno de IA, logo a seguir, depois tivemos outra vez os Expert Systems ali para aí em 80, depois tivemos outro inverno, depois nos 2000 apareceu o Big Data, depois outro inverno e agora mais recentemente tudo o que mais conhecido, a lógica, por exemplo, dos Transformers, mais popular, eventualmente o ChatGPT, mas que acabam por ser os mesmos modelos, muito associados ao Natural Language Processing e depois também, obviamente, os LLMs são um caso de Transformers, mas muito à base de tentar conversar realisticamente com as pessoas, mas processando muitos dados, muita informação por trás, incluindo algo que mudou radicalmente a meio de uma versão do ChatGPT e dos outros. Não vou fazer publicidade, mas uma pessoa tem de falar de nomes, porque senão parece que estamos no esoterismo. Uma mudança radical foi quando passou a poder aceder à internet em tempo real durante as consultas. E, portanto, quem utilizava antes desse momento pivotal e depois, notou que a ferramenta mudou radicalmente a sua funcionalidade e a capacidade de apoio. E por isso, só para dizer, é incerto o que é que vai ser este momento do AI. E estamos a discutir aqui com muitas suposições, com muita opinião discutível, mas a grande diferença é se chegarmos a um momento em que temos não AI, mas AGI, portanto, o Artificial General Intelligence. Portanto, se atingirmos esse momento, é que verdadeiramente podemos ter uma revolução incomensurável, da qual não podemos fazer qualquer projeção, porque será o momento em que o AI passa a ter a mesma capacidade de raciocínio de todos os tipos, de pensar por si, no limite de sentir, como tem humanos. Muito discutível, eu nem sequer sou perito, não só em AI, como o meu colega Arlindo do técnico, que poderia falar dessas partes técnicas muito melhor, nem nas questões sociais ou éticas desta questão. Portanto, como leigo, atrevo-me a dizer coisas como é incerto ao nível a que o AGI pode chegar, e temos neste momento a OpenAI a mover 7, 8 bilhões de dólares a tentar chegar a isso, sem qualquer ideia do que é que isso pode provocar, mesmo nenhuma ideia. E tudo o que dissermos sobre o impacto no mercado de trabalho hoje, se amanhã houvesse uma revolução de AGI, caía tudo por água abaixo. Tendo dito isso, é óbvio que a CCDR Norte tem em atenção, não podia estar fechada numa caverna do que vai acontecendo. De facto, hoje em dia, a inteligência artificial tem uma capacidade de processamento por trás que mudou radicalmente o que ela era perante principalmente a indústria na última era de pico de atenção na inteligência artificial, e hoje em dia a capacidade de chegar a toda a gente, chegar a todo lado, nos nossos dispositivos móveis, nos acompanhar num percurso de carro, isso é verdadeiramente diferente e portanto, terá impacto, sem dúvida, em imensos dos setores de atividades já existentes. Se formos agora responder especificamente à sua pergunta, portanto, o que é que está a acontecer? Em primeiro lugar, por exemplo, nós próprios estamos a tentar adaptar práticas, rotinas, métodos de trabalho para introduzir a inteligência artificial como mecanismo de apoio. Portanto, não estou a pensar em substituir ninguém ou recrutar menos pessoas, aliás, desesperadamente atrás de recursos humanos mesmo, para a minha unidade, por exemplo, mas estamos a introduzir inteligência artificial, por exemplo, na vertente chatbot para responder perguntas sobre o programa regional, estamos a tentar utilizar modelos de aprendizagem contínua para nos apoiar na análise de candidaturas, a filtrar a informação, a sumariar, de modo a que os técnicos, precisamente, possam depois aplicar a sua parte cognitiva onde interessa, que é numa análise mais fina, que vem da experiência pessoal, de alguma subjetividade. Pronto. E depois, há muitas vertentes onde ainda é incerto o que poderemos explorar ou não, entra em questões muito delicadas, como, por exemplo, na avaliação de candidaturas para o Norte 2030, nós usamos peritos.
tipicamente mundo académico, industrial, e mandamos esses peritos para eles opinarem e avaliarem candidaturas. Ora, é muito discutível. Isso poderia parcialmente ser substituído por AI? Só queremos que o AI vá às análises técnicas, quer ver automaticamente a empresa cumpre a autonomia financeira que o programa diz, check ou não, os recursos humanos têm esta qualificação. Portanto, só vamos crer nas verificações e, portanto, substituímos um técnico operacional por isso. Vamos pedir à inteligência artificial que analise a literatura e diga, não, este projeto é inovador ou não é, e consegue fazê-lo melhor ou não do que um humano, porque isso é muito discutível. É muito discutível. Os nossos biases pessoais, visíveis ou escondidos, afetam muito isto. A nossa variabilidade de respostas, isto não sou só eu a dizer, portanto, qualquer programa dos mencionados europeus, etc., sabe-se que há um range de respostas, de opiniões, de peritos, todos eles peritos na área sobre a qualidade de uma candidatura, de um programa. E, portanto, há ali algum grau de subjetividade. Houve uma brincadeira há pouco tempo atrás, até promovida, acho que no contexto da ADAC, nesta tentativa que está a haver de introdução de inteligência artificial na gestão de fundos, que mostrava que a dispersão em análises da AI até aparentemente era menor do que entre vários peritos. Portanto, questões muito sensíveis. O último ponto, respondendo ainda também à sua questão, é como é que pode haver incentivos para isto? Bem, em primeiro lugar, o Norte 2030 tem neste momento, está a fechar em junho, uma call, 40 milhões de euros para apoio à criação de infraestruturas tecnológicas. Uma parte disso vai ser usada para melhorar as capacidades de supercomputação que existem em Guimarães à volta do Deucalion e que depois se ligam a uma ideia do EuroHPC de termos uma AI Factory em Guimarães, portanto ali junto ao Deucalion, que vai permitir um acesso privilegiado à supercomputação em Barcelona. Portanto, o EuroHPC escolheu só 3 sítios na Europa para reforçar capacidade, um deles é Barcelona, e nós vamos ter então esse acesso privilegiado. O que é que isso inclui? Inclui um acesso facilitado, eventualmente até gratuito em certa medida, para startups que sejam da área do AI ou que usem massivamente a AI para usar esses recursos da AI Factory e ter acesso a supercomputação, mas supercomputação, portanto, com depois os últimos recursos, as últimas capacidades, com chips da AI, etc., por trás. E, portanto, isso vai ser um mecanismo de apoio às startups. Na lógica das pequenas e médias empresas, não temos, porque o programa regional Norte 2030 é 21-27, mas já foi desenhado para aí em 19, e, portanto, há aqui um delay grande, nem podemos entrar por aí na nossa incapacidade de resposta ao ritmo do mercado e das mudanças do mundo, mas não temos nenhuma linha para, por exemplo, PMEs terem um apoio. Temos 2 que eu acho que são mais genéricas, mas onde se enquadra perfeitamente. Aliás, 3. Uma primeira no apoio à digitalização, e temos várias dessas, e aí pode-se incluir várias vertentes. Por exemplo, hoje em dia ninguém tem um estenógrafo ou alguém a bater a tecla numa máquina de escrever. Houve coisas ou profissões que desapareceram completamente, e na vertente digitalização, OCRs, etc., portanto, podemos ter muito que toca o AI. Temos também os projetos ICDT, copromoção individuais, demonstradores, copromoção individuais, onde muitos projetos usam AI, e pode haver algum que implique desenvolvimento, por exemplo, customização para uma área, ou adaptação de modelos, não desenvolvimento à partida do modelo, isso não se enquadraria. Temos estes, e depois estes na cooperação entre, portanto, Enesis e empresas, naturalmente, e depois, eventualmente, havendo uma empresa que está a desenvolver algo especificamente para AI, poderá enquadrar isso eventualmente na iniciativa STEP e através do STEP vir a fundos regionais de uma forma mais alargada. Esses são os diretos, os 3 mecanismos mais diretos que me ocorrem de apoio. Bem, muito obrigado. Avançamos agora também para a visão do Luís, que representa aqui a Segid, um fornecedor de soluções de gestão para muitas empresas portuguesas, mas também de outras geografias, e que a primeira questão que lhe colocava era como é que a Segid tem vindo a incorporar a questão da inteligência artificial nos seus produtos, nos seus serviços e da experiência que já têm acumulada. Quais são os ganhos que nos consegue identificar que os vossos clientes conseguem obter com essas soluções? Muito bem, muito bom dia a todos também, é um prazer estar aqui, agradecer também o convite à Incente e também
para estar presente neste painel, falar de um tema tão importante como a inteligência artificial. Eu não vou revisitar, os meus colegas de painel já revisitaram um bocadinho aqui a história de todas as revoluções que tivemos. Eu vou-lhes falar um bocadinho do papel da CEGID e como é que a CEGID está a apoiar, como uma empresa de tecnologia, está a apoiar, obviamente, a democratização e a utilização da inteligência artificial para qualquer PME. Muitos de vocês hoje, como empresários, seguramente já usam o ChatGPT, mas questionam-se muito sobre como usar e como aplicar e tirar partido da inteligência artificial nas vossas empresas. Nós, como CEGID, temos este papel também de democratizar o uso da tecnologia e democratizar o uso da inteligência artificial para qualquer empresário, para o mundo empresarial, e estamos muito presentes aqui no Norte também, para muita empresa do Norte, democratizar o uso e explicar como podem tirar partido da inteligência artificial. A CEGID, no seu plano estratégico do triênio, de 2024 a 2026, colocou um desafio que foi colocar em todas as soluções de software de gestão que fabricamos a inteligência artificial nos seus produtos, e a inteligência artificial, obviamente, como uma solução a adotar qualquer empresa de qualquer dimensão e obviamente, qualquer setor de atividade. E temos atualmente um centro de excelência em Braga, e falou há pouco da Universidade do Minho. Braga, atualmente, é para nós um centro de excelência em termos de inteligência artificial, ou seja, nós temos uma equipa de especialistas em inteligência artificial, vamos chegar aqui com uma equipa de cerca de 200 developers de machine learning, cientistas de dados, que estamos a constituir em Braga para dotar exatamente todas as nossas ferramentas de inteligência artificial. E o que é que nós traduzimos de inteligência artificial nas nossas ferramentas? Atualmente, falou um bocadinho do Copilot como nome, o nosso Copilot, as nossas soluções, chama-se por CEGID Pulse. Ou seja, basicamente o que queremos é dar a qualquer empresa o pulsar, obviamente, e um apoio a qualquer tema que a empresa necessite. Okay? E por isso nós estamos a incluir em todas as soluções, já o temos praticamente em todas as soluções que estão na cloud, seja uma solução na área financeira, seja uma solução na área de recursos humanos, logística, etc., um assistente inteligente, que um utilizador qualquer pode interagir em linguagem natural, como hoje interage com um chat GPT. O que é que isto permite em termos de ganhos? Obviamente, e posso linkar aqui vários exemplos. Um primeiro é a automação de várias tarefas. Ou seja, todas aquelas tarefas que hoje em dia entendem muito administrativas, muito processuais, muito repetitivas, podem ser automatizadas. Okay? Nós que estamos a fazer, por exemplo, posso dar um exemplo na área do processamento salarial. Hoje em dia ainda temos pessoas na área do processamento a processar salários de forma manual. Hoje em dia isto é tudo automatizado, ou seja, com as nossas soluções e com muita da tecnologia suportada em inteligência artificial conseguimos automatizar todo um processamento salarial. Depois atuamos em temas como análise mais preditiva, ou seja, muitos de vocês estão a consultar informação das vossas empresas, querem ter rapidamente um forecast de vendas. Esse forecast de vendas pode ser feito com base em oportunidades, com base no histórico dos que os clientes encomendam, com base na conjuntura, ou seja, todo um conjunto de informação para, obviamente, termos aqui um forecast de vendas o mais preciso possível. Quem diz o forecast de vendas diz, por exemplo, os resultados da empresa. Eu consigo, hoje em dia, entrar na solução e rapidamente prever quais vão ser os resultados que a empresa vai atingir no final do ano. E depois com aconselhamento também sobre o que é que eu posso melhorar em termos de vendas, o que é que eu posso reduzir em termos de custos. Ou seja, basicamente é um assistente para o empresário e para o utilizador poder atuar. E podemos ir por muitos exemplos na área da gestão de recursos humanos, por exemplo. Cada vez mais empresas de recrutamento têm dificuldade em avaliar, ou é um processo muito manual, avaliar currículos, recebem imensos currículos. Hoje em dia podemos rastrear todos estes currículos de uma forma imediata e, com base no perfil desejado pela empresa, fazer o match daqueles 2 ou 3 candidatos que se adequam melhor. Okay? Por isso, estamos a falar de imensas aplicações práticas que hoje em dia a inteligência artificial e as nossas soluções podem trazer de ganhos para os utilizadores nas distintas áreas. Okay? E foquei aqui alguns exemplos, mas poderia estar aqui a elencar muitos mais. Claro que sim. João, há pouco o Ricardo falava-nos sobre esta
velocidade estonteante na adoção de tecnologia e como as coisas mudam de forma muito repentina, mas tendo isso em consideração, obviamente, mas ainda assim perguntava-lhe se consegue nos dizer, à data de hoje, e pensando como é que eventualmente poderão as coisas continuar a correr nos próximos, sei lá, 5 anos, quais são as competências que os jovens de hoje devem ter ou devem adquirir para estarem protegidos um bocadinho desta alteração tecnológica que está a acontecer de forma tão vertiginosa e, no fundo, conjugar isto com no fundo, as profissões de futuro, aquelas que eventualmente serão mais procuradas pelas empresas. E uma segunda questão que tem a ver, na sua opinião, perceber se as universidades, e aqui falo sobretudo do ensino superior, se estão a conseguir acompanhar o que está a acontecer. Bom, talvez começando até pelo fim, não é? Pelas universidades, porque depois das universidades chegamos aos jovens. Não é? Se as universidades estão a acompanhar, nós vamos fazendo um esforço, não é? Mas nós próprios não sabemos, porque a nossa profissão está na tal listagem das mais impactadas. Não é? Portanto, se nós há uns anos sabíamos que um teste de cruzinhas podia ser corrigido automaticamente, e temos ferramentas para isso, o aluno pode fazer o teste num computador e portanto, tem o resultado no imediato, lá está, são as tais competências que a máquina consegue substituir. O ChatGPT e outras ferramentas, não é? Vêm substituir algumas coisas que nós achávamos que éramos únicos a fazê-lo. Por exemplo, processamento dos dados, para uma dada investigação, o próprio código, isto é muito importante. Há 2 ou 3 anos dizíamos que o engenheiro informático era a grande profissão do futuro. Hoje, grande parte do código pode ser feito com o tal copiloto, que é muito mais eficiente, não é? E, portanto, isto muda muito rapidamente. Nós temos até o problema, isto é sentido por vários colegas meus, de que cada vez temos menos alunos nas aulas também por causa disto. Ou seja, o aluno pode ter acesso ao livro, pode ter acesso a um conjunto de papers ou de artigos, ou digamos, os materiais de estudo, faz o seu próprio grupo de análise, em conjunto de ferramentas que lhes faz os resumos melhor do que, digamos, os PowerPoints dos professores. Melhor do que a sebenta esquisita que era fotocopiada às escondidas, não sei onde. Portanto, muito melhor do que isso. De forma muito mais eficiente. Eu tenho só uma história pessoal para partilhar. A minha filha está a fazer o mestrado e eles mais novos são mais rápidos que nós nestas coisas, não é? E ela estava a assistir a aula de um colega meu, que ainda era um bocadinho aula tradicional, o PowerPoint, tudo escrito, não sei o quê, aquela um bocado seca, como se diz, não é? Ela pegou no livro dele, que era o livro de apoio, e durante a aula ia fazendo o resumo de cada capítulo, com o notebook LM, fazia um resumo espetacular, despachava aquilo para os colegas e, portanto, estava a aula feita. Se o professor desaparecesse, era igual, porque eles tinham... Portanto, isso também nos coloca a nós, como é que nós agora podemos dar as aulas e, mais ainda, como é que nós podemos avaliar. Provavelmente vamos ter que voltar novamente ao teste de escrita, não é? Mas que tipo de competência é que está a avaliar? É memorização? Que tipo de teste é que vamos ter que fazer? Isso coloca-nos dúvidas muito sérias. O próprio modelo de aula vai ter que mudar. Portanto, provavelmente a aula massificada para 100 ou 200 tem que mudar para um ensino mais personalizado. Mas isso obriga a ter as coisas organizadas de maneira diferente e a própria universidade, enquanto unidade de massa, ter que voltar para um sistema que era a universidade clássica, da Idade Média, se quisermos, ainda um modelo um pouco de Oxford e de Cambridge, que é o ensino muito individualizado e particularizado. Agora, chegando agora à questão de quais são então as competências que os alunos têm que desenvolver. São aquelas competências, lá está, que a inteligência artificial não pode substituir e que algumas delas foram aqui apontadas pelos meus colegas, que é a capacidade de ver o output e ter sentido crítico. Ora, para ter sentido crítico daquilo que nos dá, nós temos de também ter um conhecimento profundo, não só daquela matéria, mas de outras matérias. Portanto, e daqui é importante para o desenvolvimento do aluno ter um desenvolvimento que seja integral. Porque se eu tiver conhecimento de literatura, se tiver conhecimento de arte, se tiver conhecimento da história, eu consigo interpretar melhor e conseguir criticar o resultado que a máquina me dá. Ou seja, o tal conhecimento muito específico, muito profundo de um determinado assunto, é importante para criticar, mas não chega. Depois eu tenho que ter também uma visão maior para poder ir buscar outros elementos do conhecimento para enriquecer a minha crítica. Porque senão, se for uma análise simples, isso a máquina faz melhor do que eu. Portanto, isto é um desafio muito grande e é uma preocupação que eu tenho, que é
os baixos índices de leitura que continuam a existir, a baixa frequência de eventos culturais, para além daquilo que é o normal, daquela festa, digamos, Enterro da Gata, por aí fora, e, portanto, essas coisas mais aligeiradas, mas é importante incutir os valores de ir para além daquilo que é o fácil. E hoje em dia é tudo muito fácil, as redes sociais tornam tudo muito fácil, o acesso à informação é fácil, sem grande crítica, e vemos isso, quer dizer, a nossa própria democracia está a ser afetada por isto. A reflexão, a crítica demora tempo, obriga o pensamento, e quando nos é tudo dado muito fácil, nós perdemos a capacidade também de pensar e de refletir. Eu, provavelmente, nas minhas aulas, vou ter que deixar algum tempo para a leitura, como se fazia um pouco na escola primária, mas vamos ter que voltar a ter esse espaço. 15 minutos sem tecnologia, vocês têm que ler o texto e conseguir refletir nisso. Porque é importante os alunos treinarem, os mais jovens, porque os mais velhos, em parte, tiveram esse treino naturalmente quando eram jovens. Os mais jovens não estão a ter, digamos, essa oportunidade que é o ter o tempo do aborrecimento. As pessoas têm que... O aborrecimento é útil para aprendermos. E quando os estímulos são muito fortes, nós não somos capazes de estar aborrecidos e estamos sempre a ser estimulados e não desenvolvemos. O aborrecimento também é uma fonte de criatividade. Deixava aqui esta pista para a plateia. De facto, nós agora não temos tempos mortos, porque quando eles existem, nós ocupamos-nos. E arranjamos coisa qualquer, vamos para o telemóvel, vemos um vídeo parvo qualquer. Mas é importante esse tempo de aborrecimento para levar ao pensamento. E lá está, voltar talvez novamente aos clássicos, como eu falei um pouco da história do organeiro, a história do ensino medieval, nós não vamos voltar a esses tempos, esperemos que não. Mas há aprendizagens desses tempos que torna mais humano, porque aquilo que é essencialmente humano, e agora já não fazendo as tais previsões para a tal nova revolução, onde o humano e a máquina vai ser mais fluido, não é? Mas olhando para aquilo que nós conhecemos, aquilo que é verdadeiramente humano é que é valorizado nas empresas. E os meus colegas de painel estão mais próximos das empresas do que eu. Provavelmente é muito mais a questão da ética, da relação com os outros, a capacidade de empatia, de cumprir as coisas, portanto, o relacionamento com os outros. Estas são as dimensões humanas que a máquina não nos dá. E essas também têm que ser desenvolvidas. Muito bem. Ricardo, eu ia voltar um bocadinho àquele estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que apontava que o impacto da inteligência artificial seria diferente nas diversas regiões do país, dependendo também das especificidades de cada uma delas. E a minha primeira questão tinha a ver com o facto de como é que a CCDR articula políticas de inovação com as necessidades específicas dos territórios de baixa densidade. Porque nós sabemos que nas grandes cidades, nos grandes centros, nós temos instituições de ensino superior, temos centros de investigação que eventualmente conseguem contagiar. Como é que depois na baixa densidade eventualmente conseguimos que estas regiões não fiquem para trás? E depois mudando, em vez da geografia mais pelos setores, pelo conhecimento que tem, que setores aqui na nossa região considera que têm maior potencial para tirar partido da inteligência artificial? São perguntas difíceis para algo como 5 minutos de tentativa de resposta, não é? Mas, em primeiro lugar, relativamente como é que o IA vai afetar... Portanto, entre as regiões portuguesas é mais difícil estar a discriminar em fino, mas sem dúvida que a nível geopolítico e global há diferenças e assimetrias enormes, expectáveis, dizem, digamos, os grandes nomes à volta do AI, nomeadamente onde se prevê que haja um maior risco e, por exemplo, perda de emprego, alterações críticas no mercado, muito na temática de hoje, são muito mais os países asiáticos e, por exemplo, a América Latina. A Europa é considerada como estando apenas no risco moderado, primeiro pela diversidade muito maior de atividades que temos algumas atividades mais intensivas de conhecimento, mas... Pronto, isto é sempre muito, muito subjetivo. Em termos de setores, acho que também vale a pena mencionar os que estão identificados como setores que vão sofrer, à partida, muito grandes alterações, são, por exemplo, a logística, e a logística inclui também a parte dos transportes. Já começaram a haver grandes movimentações práticas que há uns anos atrás eram apenas ficção científica na lógica dos veículos autónomos e tudo mais. Eu dizia, para aí há 15 anos atrás, a maior barreira
à implementação real nas ruas de veículos autónomos, totalmente autónomos, podemos incluir, por exemplo, os táxis autónomos do Elon Musk, vão ser as questões éticas, que é como é que eu aceito que um veículo esteja a conduzir e toma a decisão, de repente, de ter de atropelar a senhora idosa da esquerda ou a criança da direita. Quando entramos nisto, e a minha opinião, há 15 anos atrás, disse em alguns fóruns, foi: nós vamos ficar barrados porque não vamos ser capazes de regular isto. Ninguém vai tomar a decisão, vamos pôr aqui por escrito na lei, é assim que deve ser, e no limite até dizer, impor regulamentarmente que a IA teria de fazer certas escolhas. Ninguém quer fazer isso. O problema é que já estamos a ver em países de menor regulamentação aquilo na rua. E, portanto, o pessoal salta, a tecnologia salta e sobrepõe-se muitas vezes à necessidade de pensar com calma como é que queremos algumas coisas. E, de repente, elas são realidade. E já estão. Portanto, em termos práticos da indústria, o Norte, devem saber, tem meia dúzia de áreas, tem 8 domínios, digamos, de prioridade na nossa RIS3, tem algumas áreas muito importantes e essas áreas incluem principalmente a indústria transformadora. Portanto, mais de metade do emprego em indústria transformadora no país é no Norte, assim como, por exemplo, mais de metade da energia renovável produzida, isso é uma coisa muito positiva, mas, por exemplo, termos isto, a indústria transformadora, normalmente até produzir para marcas fora, portanto, a produção secundária, faz com que a automação apoiada por inteligência artificial de repente possa pôr em risco um número significativo de empregos. E, portanto, a logística é um setor que vai ser muito afetado, os transportes, mas a parte da indústria é onde eu vejo uma maior preocupação na lógica do que são as fortes práticas económicas na região. E, portanto, isso sem dúvida. No que falou de como é que nós estamos a articular a defesa disso, em particular também ter em consideração os territórios de baixa densidade, isso é um problema de há vários anos. Aliás, os fundos que nós recebemos da União Europeia, os fundos estruturais, são para coesão territorial e, portanto, o grande objetivo é tentar, digamos, uniformizar mais o nosso território. O Norte, em particular, é muito assimétrico. Nós temos mais de 290 entidades não empresariais no sistema de inovação e de investigação, mas elas estão 90 e tal % à volta dos grandes centros urbanos. Porto, Braga, Guimarães, um bocadinho em Viana, um bocadinho em Vila Real, um bocadinho em Bragança, mas ali também um pouco onde estão as universidades e os politécnicos, e depois a indústria também acaba por se focar muito aí, o que leva a forte falta de coesão territorial. Portanto, nós tentamos combater isso com as políticas que temos de olhar muito próximo para as necessidades dos territórios de baixa densidade. Os nossos avisos, por exemplo, os GCDT de apoio à investigação e transferência de tecnologia e inovação entre empresas e entidades não empresariais, são avisos distintos. Nós abrimos avisos específicos, prioritários para territórios de baixa densidade, e, portanto, só se o dinheiro não puder ser aplicado nesses avisos é que depois reverte para o contingente, digamos, comuns dos outros territórios. Portanto, nós temos muitas práticas dessas, e quem tem acompanhado, e mesmo no discurso do nosso Presidente, tem ouvido muitas vezes as ações práticas que a Comissão faz de levar para os territórios de baixa densidade muita da nossa atividade, incluindo, posso dizer, a maior parte dos encontros que nós temos de quadros, de ações promovidas pela CCDR, mesmo quando fazemos um evento, maioritariamente tentamos fazê-lo nos territórios de baixa densidade. E é preciso isso. E toda a gente beneficia disso. E o que não beneficiávamos era de ter territórios naturais que poderiam servir para turismo, mas onde não existe ninguém. E é só uma paisagem natural. Porque isso não funciona. E nós sabemos que não funciona. O Norte não é o Norte sem pessoas. Não, o Norte é com as pessoas. E, portanto, nós queremos ter lá essas pessoas é que vão garantir que o território continua a ter uma biodiversidade positiva, continua a ser tratado, não me serve nada esquecer zonas. Por isso, é uma preocupação, é muito difícil de dizer que estamos a conseguir surtir efeitos nisso, é uma preocupação muito forte. Deixa-me só acabar dizendo uma das... eu também tenho de dizer o que é que eu acho que nós devíamos fazer. Nós não devemos diabolizar ou demonizar a inteligência artificial, isso não serve de propósito nenhum, mas não podemos ignorá-la. Nós devíamos estar a ter esforços muito maiores do que os estamos a ter de, nos jovens, garantir que eles percebem a evolução que está a ter, as ferramentas que podem e não usar e, principalmente, treiná-los para usá-los de forma ética e responsável, porque senão eles vão usá-la, de alguma forma, qualquer uma ad hoc. O Ricardo há pouco abordou a questão da regulação. Isto até não estava no nosso roteiro, mas, embora sejamos assim já a queimar, mas tenho que lhe questionar sobre isto. Não lhe preocupa
esta tendência que nós temos na Europa de regular tudo, a excessiva regulação, quando estamos numa competição global e o bloco asiático e até agora o bloco americano não estão tão preocupados com estas questões, o que nos tira competitividade? Isso é um fator diferenciador de competitividade entre Ásia, Estados Unidos e depois Europa. E está identificado, não podemos entrar por aí, não é? Mas no relatório Draghi, nos outros todos, é mencionado como nós temos de chegar a um balanço melhor entre as duas coisas. A falta de regulamentação está aprovado também não é ótima, mas a regulamentação excessiva ainda é pior. Agora, nós temos de a ter, ela serve de guia, ela serve de padrão, até ajuda as empresas a perceber se a regulamentação estiver bem montada, eu sei que já estou conforme ao que depois for exigido. Enquanto que se não houver regulamentação, se houver um vazio, esse vazio, um vácuo legal, vai fazer com que haja muita incerteza de se de repente aparece legislação impositiva e que trava a mecanismos. Mas sem dúvida que a legislação é conhecida como sendo uma barreira, um limitador à inovação. Aliás, uma coisa muito engraçada e um dos grandes, para mim, uma das principais preocupações para a indústria produtiva é que durante muitos anos nós tivemos automação. Mas a automação, eu fui à Auto Europa há uns anos atrás e havia muita gente à volta dos autómatos. Temos braços robôs a soldar, mas está lá um operador ao lado. Temos a montagem de portas auxiliada por um robô, mas o operador está ali até o olho a ver se aquilo está a entrar bem. Estamos a falar de mecanização. A automação, do momento, não é a mesma. Estamos a falar, hoje em dia, de automação apoiada por AI, quase controlada por AI, em que temos um supervisor em algum sítio para não sei quantas linhas de produção, para não sei quantas máquinas. Isso leva a uma redução muito drástica, mesmo de empregos que geram de algum valor acrescentado, porque os responsáveis por acompanhar esses processos já tinham de ter alguma formação e tinham de ter responsabilidade de identificar opções de melhoria, de identificar os defeitos. Isso hoje em dia é tudo automatizado. Eu estive anteontem na Bosch, há 3 dias, e fiquei impressionado com o nível de automatização baseada em AI que está nas linhas, principalmente a parte de toda a eletrónica montada, e acho que desculpem esta parte, mas chegando agora ao ponto que eu queria mesmo transmitir, é um dos riscos muito grandes para o emprego produtivo nas indústrias e tudo mais, na minha opinião subjetiva, é agora os autómatos, portanto, humanizados. Portanto, aliás, o Elon Musk, de momento, onde pensa fazer dinheiro, é aí, não é? Um autómato em cada casa. E portanto, estamos a falar de robôs humanoides com IA, que muda completamente a lógica dele poder andar, apertar um parafuso aqui para andar, em vez de um operador pela fábrica e resolver problemas em tempo real e apanhar uma coisa que vai cair. Portanto, passa a poder substituir funcionalmente toda a parte física e mecânica de um humano com a AI por trás a trabalhar em rede. Portanto, isto leva a uma mudança radical do que é que pode ser substituível do papel do humano na produção. Para uma região altamente dependente da indústria transformadora, isto é sem dúvida preocupante e espero que tenhamos a capacidade de evoluir, transformar, adaptar pessoas para dar resposta às competências que de facto seja necessário. Muito bem, nós estamos mesmo a chegar ao fim e, portanto, eu ia agora colocar apenas aqui uma questão ao Luís, até pela experiência que tem de tantos anos a trabalhar na Primavera, agora SEGID, com tantos clientes por esse país fora, perguntando-lhe, pela sua experiência, se considera que as empresas portuguesas estão preparadas para implementar este tipo de tecnologias mais relacionadas com a automação e a inteligência artificial, e o que é que eventualmente são as principais dificuldades que sente de facto depois na operacionalização da implementação destas soluções nas empresas em Portugal. Sim, pronto, obviamente temos aqui algumas realidades completamente distintas, ou seja, por exemplo, o caso da Bosch, o caso de grandes empresas que a inteligência artificial hoje em dia é o dia-a-dia destas empresas, a robotização inteligente também. Temos setores específicos, por exemplo, setores como a área financeira. Hoje em dia, qualquer um de nós que tem um banco, uma app, já tem um robô até de aconselhamento financeiro dentro dessa app. Temos empresas como telecomunicações, como tecnológicas, que hoje em dia a inteligência artificial é uma realidade, ou seja, temos, obviamente, desenvolvimento automático baseado em inteligência artificial, temos centros de suporte ao cliente que também com chatbots baseados em inteligência artificial, análise de dados também baseados em inteligência artificial. Há aqui uma realidade de empresas, ou por setores ou por dimensão, que obviamente já estão na inteligência artificial.
O que é preocupante, e obviamente como estamos aqui num tecido empresarial muito de PMEs, é que a maioria das PMEs ainda não adotou a inteligência artificial na sua vida e nos seus processos. Okay? Até há um estudo do Eurostat de 2024 que diz que, em termos da realidade portuguesa, apenas 9,3% das empresas portuguesas com mais de 10 colaboradores adotou a inteligência artificial. Ou seja, isto é algo que nos coloca na cauda da Europa. Ou seja, há aqui um percurso imenso para desenvolver, até porque o país necessita. Okay? Há estudos internacionais, não vou focar aqui muitos, mas, por exemplo, a McKinsey indica que a adoção de inteligência artificial generativa para Portugal pode permitir a que Portugal, o produto interno bruto, cresça 2,7% até 2030, ou seja, colocando-nos dentro da média europeia. Mas isto só poderá ser feito com as PMEs e com a adoção da inteligência artificial. Colocando aqui na pergunta do Rui sobre se estão preparadas as empresas para adotar a inteligência artificial. Eu acho que ainda não. Muitas delas, PMEs, ainda não estão. E o que é que lhes falta realmente? Falta, primeiro que tudo, diagnosticar onde é que, em cada realidade empresarial, onde é que a inteligência artificial vai acrescentar valor. Ou seja, seja para resolver um problema, seja para a melhoria de um processo, é preciso, e muitos de vocês, como gestores, como empresários, têm esta dificuldade. Usam o ChatGPT, já veem os vossos filhos a usar muito da inteligência artificial, mas depois não sabem como aplicá-la nas empresas. Por isso é preciso fazer este diagnóstico onde acrescentar valor em cada uma das empresas. Depois há um problema de formação. Okay? E isto é um problema que todos sentimos. Nós, como tecnológicos, como disse há pouco, temos o Centro de Excelência, temos falta de pessoas com know-how em inteligência artificial. Por isso, é preciso, todos vocês, onde devem incidir a nível de formação das pessoas, é nas competências de inteligência artificial. A universidade tem aqui um papel importante, obviamente muitos licenciados já estão a começar a vir com competências no nível de inteligência artificial, mas os vossos colaboradores, os vossos trabalhadores têm que começar a ser formados em inteligência artificial para perceber onde é que vão aplicar a inteligência artificial em função dos vossos problemas e em função das vossas ações de melhoria. E depois também, e puxando aqui um bocadinho a brasa para a minha sardinha, é a questão tecnológica, não é? Ou seja, muitas das empresas, nós necessitamos de informação centralizada, okay? Porque a informação é poder na inteligência artificial. Ou seja, qualquer uma das vossas empresas tem que ter, obviamente, sistemas que permitam ter essas bases de dados centralizadas, ter a informação de todas as distintas áreas, okay? Seja a área de vendas, seja a área de logística, tudo a comunicar, tudo integrado para poder fazer, obviamente, análises com base em históricos, análises preditivas dos setores, incluir também, obviamente, acesso a bases de dados externas. Toda essa informação é importante estar, obviamente, centralizada na empresa e acessível à empresa para a inteligência artificial tirar partido dela. Por isso há aqui um caminho a fazer, que é, obviamente, muito a nível da consultoria, e antes tivemos uma empresa a falar aqui dos incentivos, mas eu acho que há muito trabalho de mentoria também a nível de consultoria na área da inteligência artificial, e a questão da formação é essencial, ou seja, obviamente dotar todos os empresários e toda a força trabalhadora de competências no nível de inteligência artificial. Okay? Muito obrigado. Eu não sou tão cético sobre o que é que pode trazer a inteligência artificial, tenho uma visão bastante positiva. Já agora, só para terminar, Rui, acho que a inteligência artificial nos pode permitir, e vai, obviamente, há aqui funções, como também disse, mais administrativas, mais processuais, mais de suporte a cliente, mais de análise de dados, mais até de apoio jurídico, que obviamente têm uma tendência para desaparecer, as pessoas têm que ser requalificadas, ok? E depois há funções, como também disse, a nível de lideranças, em que cada vez mais, hoje em dia, trabalhamos com a inteligência artificial para nos automatizar determinadas ações, determinadas tarefas. Okay? Isto também hoje em dia está a acontecer. Onde é que nós podemos beneficiar em termos de sociedade? Ser todos mais produtivos. Ou seja, ter a inteligência artificial de braço dado, o meu assistente, e chama assistente, que são vários assistentes, que vos podem tornar mais produtivos. E com isso podemos ganhar em termos de sociedade. Ou seja, há aí o desígnio até de queremos a semana de 4 dias. Por que não sermos mais produtivos através da inteligência artificial em benefício próprio, em benefício da sociedade, em benefício, obviamente, dos interesses pessoais. Por isso, eu acho que pode haver aqui também uma evolução a nível
da inteligência artificial, no sentido de nos tornar, obviamente, e nos dar mais tempo útil, que bem precisamos todos, parar, às vezes, para pensar e para ter, cada vez as funções vão ser mais estratégicas, mais analíticas e mais criativas. E isso é essencial, não é? Muito obrigado. De facto, havia muito mais por dizer, como dizia há pouco o Ricardo, e nem sequer precisávamos de mais oradores, porque, de facto, os nossos convidados tinham muito mais a dizer, mas nós estamos no fim do nosso tempo. Foi um privilégio poder estar aqui a moderar e a contar com a participação de oradores com esta experiência, com tanta expertise. Só mesmo para terminar, e aproveitando que o Luís fez aqui uma mensagem final, convidava também o João Cerejeira e o Ricardo para também poderem fazer em 30 segundos uma mensagem final. Acho que o Luís terminou em beleza, mas só reforçava este último ponto, que é, nós de facto ainda temos, a nível das empresas, das PMEs, que deram um salto gigante. Nós, no tal relatório da FJN, criamos um indicador de digitalização e, em alguns setores, nomeadamente na construção, na restauração, nas atividades imobiliárias, metade das empresas tinham um nível baixo. E o nível baixo era o uso pouco mais do que o e-mail e algumas ferramentas do Word e pouco mais. E vimos também que dar o salto do baixo para o intermédio, portanto, o intermédio não é usar inteligência artificial, é usar aquelas ferramentas que já existem, não é? Podiam estar associados a ganhos de produtividade na casa dos 20%. Ou seja, nós também, em termos de país, podemos dar aqui um salto grande, diminuindo a distância que estamos, digamos, da fronteira. E, portanto, deixava só este recado, que também do lado das empresas há aqui muito trabalho a fazer e muitos ganhos potenciais. Ricardo Simões. Eu também estou muito otimista com o que o futuro nos pode trazer. Há enormes ganhos de produtividade que deveríamos conseguir transformar em melhoria da qualidade de vida, em redução de tempos que perdemos com tarefas que não são de valor acrescentado. Portanto, no que foi dito relativamente a esta questão da formação, temos de apostar sem dúvida nisso, na requalificação, não é deixar as pessoas abandoná-las, é pensar em requalificá-las. Tocou agora numa questão muito sensível disto das empresas. De facto, a maior parte das empresas está no Industry 2.5, mais ou menos ali, e nós precisamos de até, se calhar, dedicar mais esforço a puxar essas para o 4.0 do que estar já a discutir o 5.0 e a ter algumas no limiar do conhecimento, quando há muitas, mais uma vez, coesão, uniformização, democratização. Isso é muito importante, porque estamos todos no mesmo barco e queremos que toda a gente, que exista um bem-estar geral para a sociedade e não termos lógicas elitistas para uns e cada vez termos maiores assimetrias e desigualdades, que é uma preocupação muito grande. Mas a IA bem aplicada pode ajudar também nisso. Acho que esta é uma boa nota, pensarmos e fazermos em conjunto, em sociedade, tentarmos que ninguém fique para trás. E, portanto, chegamos ao fim desta mesa redonda. Reitero o meu agradecimento aos nossos convidados e convidava só o Carlos Vaz para fazer uma brevíssima mensagem de encerramento desta conferência. Chegados a este momento, e eu não vou, seria normal fazer um resumo do que se fez, eu não o vou fazer, porque eu acho que os vários temas foram colocados de uma forma tão espetacular que eu acho que estragaria qualquer coisa que dissesse. Mas há uma mensagem que eu gostava de vos deixar, e vou-me socorrer de um provérbio que diz: se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhado. E aquilo que nós assistimos aqui hoje, e espero que este propósito, esta mensagem tenha passado, é que, de facto, nós próprios, como parceiro de muitos de vocês que aqui estão e outros que seguirão, também temos feito esse esforço, que é olhar para os nossos colaboradores, para a nossa força interna, para todos, porque todos têm um papel muito ativo e proativo, e tem que ser proativo nesta transformação. E foi aqui bem elencado, já não toca só a base da pirâmide, já não toca só o topo da pirâmide. Abana a pirâmide, digamos. Por outro lado, dentro das nossas organizações, com a aceleração que tem, e só para termos uma referência, o telemóvel atingiu os 100 mil utilizadores passados 16 anos. O ChatGPT atingiu os mesmos 100 mil utilizadores
em 3 meses. E o YouTube do Ronaldo, pelo que se diz, foram 4 horas. Significa que as coisas acontecem a uma velocidade que nós, como organizações, teremos dificuldade em conseguir sequer perceber o que é que está a acontecer. E por isso também é importante, e também tentamos passar esta mensagem hoje, fazemos com as nossas pessoas, com o ouro da nossa casa, é verdade, mas também com os nossos parceiros especialistas, que não estão aqui numa posição de em tese externas. Não, nós estamos juntos neste trabalho de entregar valor aos nossos clientes. As associações empresariais que têm um papel determinante e têm, de facto, de ser interventivos nesta área, de forma a tirar as empresas dos seus escritórios e ouvirem a academia e pessoas que nós, quem segue alguns destes temas, sente-se inspirado, o professor João, e desculpa chamar de professor João, mas é essa a referência que tenho, dos artigos que quando lemos, vemos, uau, há aqui algo que eu não tinha pensado, há aqui uma perspectiva diferente. E o termos estas perspectivas, como foi colocado, é que nos permite realmente crescer. O Luís, e só referindo os oradores, que de facto têm uma experiência notável aqui, e o trabalho notável também tem sido feito ao nível da CCDRN, que tem sido um agente, digamos, mobilizador e inspirador das nossas organizações. E eu acho que é este ecossistema junto que vai permitir com que nós consigamos endereçar este desafio, que é enorme, que não sabemos bem qual é, sabemos onde começa, não sabemos por onde vai, e eventualmente não saberemos onde acaba, mas sabemos uma coisa. A nossa dimensão, normalmente, é muito pequena para endereçarmos sozinhos estes grandes desafios. Pode também ser uma vantagem, porque temos uma capacidade de reação mais rápida, mas, acima de tudo, deixarmos esta mensagem de que juntos vamos mais longe, contem com a Incendia como o vosso parceiro e os nossos parceiros também, que levamos para vos entregar as soluções que entendemos em cada momento serem as melhores. Gostava de agradecer a todos que participaram nestes painéis, porque de facto é uma honra e um conteúdo muito valioso que nós trouxemos aqui hoje. Dar também o obrigado e os parabéns aos participantes, porque o facto de participarem significa que este tema está na vossa agenda. E este é o primeiro passo que vamos dar para passos seguintes. Permitam-me que agradeça à equipa, na pessoa da Ana Martins, não sei onde ela está, a organização deste evento, em tempo recorde, com uma preparação notável, e toda a equipa que esteve envolvida, e desejar-vos muitas felicidades e os maiores sucessos, e que no próximo ano, na próxima Semana da Economia, se nos encontrarmos cá, que consigamos encher este fórum, que os temas sejam já mais maduros e, acima de tudo, que no final sintamos todos que estamos confiantes e que temos um sentido positivo em relação à aplicação destas ferramentas. Muito obrigado.